Neste vídeo vou fazer a apresentação dos dois casos práticos finais do módulo do IRC. Vamos também fazer uma abordagem à declaração modelo 22, que terá de ser entregue até ao próximo dia 31 de maio, até ao final do mês de maio. Vamos falar sobre a dedutibilidade de gastos e também sobre benefícios fiscais e, consequentemente, o anexo D à declaração modelo 22. Uma empresa apresenta-nos rendimentos de 4 milhões e 200 mil euros e gastos de 4 milhões e 50 mil euros. Forma-se então aquilo a que se denomina pelo resultado antes de impostos, que no caso concreto serão 150 mil euros. O resultado antes de impostos ele é obtido pela diferença entre os rendimentos totais, que do ponto de vista do plano de contas vão desde a conta 71 à conta 79, a classe 7 dos rendimentos, e, por dedução, os gastos que, a nível de plano de contas, vão desde a conta 61 à conta 69, são os gastos totais. Os rendimentos totais menos os gastos totais da empresa serão então o chamado resultado antes de impostos, que, uma vez positivo, denomina-se pelo lucro contabilístico da empresa. Se eventualmente fosse negativo, seria o prejuízo, mas na perspectiva contabilística da empresa. A partir do momento em que nós temos o resultado contabilístico da empresa, vamos partir para a chamada perspectiva fiscal e vamos percorrer um caminho de forma a obtermos aquilo a que se denomina o resultado fiscal da empresa. O resultado fiscal da empresa ele é determinado corrigindo o resultado contabilístico através de 4 tipos de correções. Tratam-se das correções fiscais que são executadas no quadro 07 da declaração modelo 22. Existem 4 tipos de correções fiscais, os chamados ajustamentos fiscais a crescer, muitos dos quais se traduzem em determinados gastos, encargos não dedutíveis no todo ou em parte. Gastos que ao longo do ano foram reconhecidos na ótica contabilística, mas que o Código do IRC, e muito particularmente o artigo 23A, entre outros, não permite a aceitação fiscal no todo ou em parte, pelo que haverá uma correção que se traduz num ajustamento fiscal a crescer ao resultado da empresa. Poderão também verificar-se ajustamentos fiscais a deduzir. Para além dos ajustamentos fiscais a crescer e dos ajustamentos fiscais a deduzir, no quadro 07 da Declaração Modelo 22 e logo no topo, surgem aquilo a que se chamam as variações patrimoniais positivas e as variações patrimoniais negativas. As variações patrimoniais positivas e negativas, vamos dar vários exemplos nestes dois casos práticos que vamos ter agora no curso. Quanto às correções fiscais, portanto, vamos então só acrescentar aqui nas correções fiscais as tais variações patrimoniais positivas e as variações patrimoniais negativas,
E tudo isto, então, no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Após nós corrigirmos o resultado contabilístico da empresa e fazendo a soma algébrica, ou seja, somando as variações patrimoniais positivas, subtraindo as variações patrimoniais negativas, somando os ajustamentos fiscais a acrescer e deduzindo os ajustamentos fiscais a deduzir, nós vamos obter aquilo a que se denomina pelo resultado fiscal da empresa. E o resultado fiscal da empresa, ele pode ser positivo ou eventualmente negativo. Não estou aqui a considerar, obviamente, a possibilidade de ser zero. Mas poderá eventualmente ser zero. Mas vamos considerar que o resultado fiscal, quando positivo, traduz-se no chamado lucro tributável. E quando negativo, traduz-se no chamado prejuízo fiscal. Portanto, isto será o caminho a percorrer desde o resultado contabilístico até ao resultado fiscal. E, portanto, este caminho passará pelo quadro 07 da Declaração Modelo 22. Se nós obtivermos lucro tributável, ao lucro tributável existe a possibilidade de deduzirmos os chamados prejuízos fiscais de períodos anteriores, que estejam por deduzir, e, claro, em conformidade com o artigo 52 do Código do IRC. O artigo 52 do Código do IRC terá que ser efetivamente analisado para verificarmos a dedução de prejuízos fiscais. Tratando-se de uma PME, são 12 períodos. Tratando-se de uma grande entidade, uma grande empresa, são 5 períodos, sendo que a dedução de prejuízos fiscais tem como limite até 70% do lucro tributável. Nós temos que calcular 70% do lucro tributável, e esse dita ser o limite máximo para aquele período quanto à dedução de prejuízos fiscais, ainda por deduzir dos tais períodos anteriores. E por esta dedução forma-se a chamada matéria coletável. Quando nós obtemos a matéria coletável de uma empresa, e a matéria coletável passa pelo quadro 10 da Declaração Modelo 22, quando temos a matéria coletável da empresa, é nesta altura que passaremos à aplicação da taxa do imposto. E a taxa do imposto, em conformidade com o artigo 87 do Código do IRC. Tratando-se de uma PME, atualmente, até aos primeiros 25 mil euros em matéria coletável, aplica-se a taxa de 17%, e a partir de 25 mil euros de matéria coletável, portanto o excesso, o excedente aos 25 mil euros, aplicar-se-á a taxa de 21%. Tratando-se de uma grande entidade, a matéria coletável está integralmente sujeita a 21%. Aqui existe um primeiro benefício fiscal para a empresa, ou um benefício fiscal, é que 25 mil euros vezes 17% contra 25 mil euros vezes 21%, dá ali uma diferença de 1000 euros, que é um benefício fiscal que terá que ser também enquadrado no anexo D da Declaração Modelo 22, que é o anexo dos benefícios fiscais. Tratando-se de uma grande entidade, como eu já referi, a taxa é de 21%. Ora, depois de se aplicar a taxa, em conformidade com o artigo 87 do Código do IRC, nós formamos a chamada coleta.
coleta do IRC. E então, eu gostaria, e uma vez que vou utilizar nos dois casos práticos, eu gostaria de referir que, do ponto de vista dos benefícios fiscais, nós temos no cálculo do imposto dois momentos onde se poderão proceder à dedução dos benefícios fiscais. Nós temos benefícios fiscais que operam por dedução ao lucro tributável, e quando eles operam por dedução ao lucro tributável, eles vão se traduzir aqui nos ajustamentos fiscais a deduzir e correspondem no quadro 07 da declaração modelo 22 ao campo da dedução dos benefícios fiscais, que é o campo 774. Portanto, quadro 07, campo 774. Estes benefícios fiscais, conforme eu já referi, são benefícios fiscais que vão ou que operam por dedução ao lucro tributável. E como eles operam por dedução ao lucro tributável, nós vamos ter que fazer uma ligação em paralelo com o campo 774 ao anexo D da declaração modelo 22. Anexo D apresenta-nos no quadro 04, então temos que preencher o quadro 04 do anexo D, onde vamos detalhadamente colocar aqui os benefícios fiscais, cujo somatório está no campo 774 do quadro 07 da declaração modelo 22, aí é o total a deduzir, um ajustamento fiscal a deduzir, opera por dedução ao rendimento ou ao lucro tributável. E depois, no quadro 04 do anexo D, temos lá todo o conjunto de benefícios fiscais que efetivamente operam por dedução ao rendimento. Um pouco mais à frente, quando passarmos para a matéria coletável e aplicamos a taxa e temos aquilo a que se chama a coleta do imposto, nesta fase nós vamos proceder também. Existe aqui a possibilidade de benefícios fiscais que operam por dedução à coleta. Esses são referenciados no seu total no quadro 10, portanto fica após a determinação da coleta. Existe após a determinação da coleta total, que corresponde ao quadro 10, campo 378, a coleta total. No campo 355, nós temos mais uma vez a referência a benefícios fiscais. Quadro 10, campo 355. E estes benefícios fiscais denominam-se os benefícios fiscais que operam por dedução à coleta. E esses benefícios fiscais que operam por dedução à coleta, eles vão corresponder no anexo D ao quadro 07 aqui do anexo D, deduções à coleta, a deduzir no campo 355 do quadro 10 da declaração. Portanto, temos estes grandes dois grupos de benefícios fiscais. Os benefícios fiscais que deduzem ao rendimento ou que operam por dedução ao lucro tributável, quadro 7, campo 774, declaração modelo 22, fazem ligação ao quadro 04 do anexo D para serem lá colocados minuciosamente, um a um, digamos assim. Depois, quando nós chegamos à coleta, temos mais um momento da dedução de benefícios fiscais, que são aqueles benefícios fiscais que operam por dedução à coleta, e esses que estão no quadro 10, no campo 355,
eles serão detalhadamente justificados e declarados por ligação ao quadro 07 do tal anexo D. Bom, eu sobre a questão dos benefícios fiscais aconselhava esta bibliografia, Benefícios Fiscais em Sede de IRC, de Eduardo Sá e Silva, Adalmiro Pereira e Susana Andrade. É uma excelente leitura sobre benefícios fiscais em sede de IRC. Quanto à dedutibilidade dos gastos, vamos então agora à declaração modelo 22. E na declaração modelo 22, só para vermos aquilo que eu acabei agora de dizer. Portanto, na declaração modelo 22, nós temos o quadro 07, o apuramento do lucro tributável, onde começamos com as tais variações patrimoniais positivas e negativas, e depois os ajustamentos fiscais a crescer, todo este conjunto de campos, e na próxima página os ajustamentos fiscais a deduzir. E nos ajustamentos fiscais a deduzir, conforme eu tinha explicado, temos aqui o campo 774, que se denomina por benefícios fiscais, sendo que quando nós colocamos o valor total dos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento, estes valores, que aqui é colocado como um valor total, já vamos ver nos exemplos. Depois, no anexo D, o anexo dos benefícios fiscais, modelo para 2021, então, eles terão que ser aqui representados no quadro 04, que é a tal justificação do campo 774 do quadro 07 da Declaração Modelo 22. E quem quiser saber quais são os benefícios fiscais que existem e que operam por dedução ao lucro tributável, basta ir aqui ao quadro 04 e estão aqui todos. Porque nós, no quadro 04, temos que os identificar um a um e declará-los, sendo que o total destas deduções do campo 411 vai ter que ser igual ao campo 774. Digamos que o campo 774 da Declaração Modelo 22 é o total dos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento, e depois, no anexo D, nós temos que identificá-los e está este quadro 04 já todo preparado com a própria legislação que justifica os eventuais benefícios fiscais que a empresa utilizou. Como eu tinha referido, o segundo momento aqui da declaração modelo 22, onde nós temos referência também a benefícios fiscais, existe aqui no quadro 09 uma referência a benefícios fiscais também, e que estará no campo 310. Estes benefícios fiscais são benefícios fiscais que operam por dedução à matéria coletável. E num próximo momento, nós temos os benefícios fiscais do quadro 10, do campo 355, que são os benefícios fiscais que operam por dedução à coleta. Porque, entretanto, como eu referi, nós chegamos à matéria coletável, no campo 346, aplicamos a taxa de IRC. Se for uma PME, os primeiros 25 mil euros estão sujeitos a 17% e o excedente a 21%. Sendo uma grande empresa, toda a matéria coletável está sujeita a 21% e forma-se a chamada coleta, sendo que, ao somar eventualmente a derrama estadual, caso a empresa esteja a ela sujeita, temos a coleta total. E aqui temos o momento de dedução de benefícios fiscais
que operam por dedução à coleta e que correspondem ao tal campo 355 e que vai ter ligação no anexo D ao quadro 07 do anexo D, uma vez que é neste quadro 07 que se justificam detalhadamente os benefícios fiscais que deduziram no campo 355 do quadro 10 da declaração. Estão aqui os vários benefícios fiscais, nomeadamente os benefícios fiscais contratuais ao investimento, os projetos de investimento à internacionalização, o CIFID, por exemplo, o regime fiscal de apoio ao investimento, enfim, são alguns exemplos. O crédito fiscal extraordinário ao investimento, são alguns exemplos de benefícios fiscais que vão ou que operam por dedução à coleta e que são justificados aqui neste quadro 07, conforme a indicação, e portanto estamos a falar aqui do anexo D, que é o anexo dos benefícios fiscais e que é aquele anexo que as empresas terão que apresentar juntamente com a declaração modelo 22, quando elas efetivamente usufruíram de benefícios fiscais. Também aquela questão da taxa de IRC, as pequenas e médias empresas que aos seus primeiros 25 mil euros de matéria coletável aplicam a taxa de 17%, e forma-se aqui também um benefício, porque uma coisa seria utilizar 21%. Outra coisa é utilizar 17%. E, portanto, há uma diferença entre 21% de uma determinada matéria coletável e 17% dessa mesma matéria coletável. Essa diferença, que no limite máximo será 21% de 25 mil menos 17% de 25 mil, essa diferença será enquadrada também, terá que ser declarada no anexo D, muito concretamente, no seu quadro 09. Eu vou aqui só mostrar. Nós no quadro 09, incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis, nós temos a tal aplicação da taxa, que será a redução da taxa aplicável às PMEs. Aqui está os primeiros 25 mil euros, mas atualmente, como eu referi, são 25 mil euros. Passou para 25 mil euros. Os primeiros 25 mil euros estão então sujeitos a 17%. E a diferença entre 21% dessa matéria coletável e 17% dessa mesma matéria coletável, forma-se aqui o respectivo benefício fiscal, que no seu limite máximo bastará fazermos 25%, aliás, 21% de 25 mil, o que seria 5.250, e 17% de 25 mil, o que dá 4.250. Há um benefício nesse limite máximo de 1.000 euros que será colocado aqui no 904B. Bom, posto isto, vamos então fazer uma referência aos casos práticos que aqui apresento. O primeiro caso prático, ele vai permitir trabalhar várias situações do quadro 7 da Declaração Modelo 22, bem como também tributações autónomas. São questões sobre a dedutibilidade dos gastos em IRC e também tributações autónomas. Este primeiro caso prático, ele é constituído por 18 questões e tem sempre a respectiva explicação e a respectiva base legal. Nós pretendemos comentar cada um dos factos apresentados no que se refere à sua inscrição nos quadros e campos da Declaração Modelo 22 e respectiva base legal. Depois temos o caso prático número 2. É um caso prático maior. Este caso prático apresenta-nos um conjunto de
29 questões e os pedidos são os mesmos. Portanto, comente cada um dos factos apresentados no que se refere à sua inscrição nos quadros e campos da Declaração Modelo 22 e a respectiva base legal. Eu então vou pegar nestes dois casos e vou explicar algumas questões dos mesmos. Vamos começar pelo caso número 1 e vamos à questão 17 e à questão 18. Na questão 17, nós temos as chamadas despesas não documentadas de 2.000 euros. E depois na questão número 18 temos os encargos não devidamente documentados de 1.600 euros. Eu vou fazer o comentário, vou fazer o enquadramento legal destas questões. É assim que tudo isto está respondido. Todas as questões, e nestes dois casos práticos finais, nós abarcamos aqui um grande conjunto de exemplos que podem efetivamente surgir na Declaração Modelo 22. Eu vou agora aproveitar e até vou abrir aqui a Declaração Modelo 22 no próprio Portal das Finanças para ir mostrando o respectivo preenchimento. Entrei aqui no site, no Portal das Finanças, no Modelo 22, a entrega da declaração. Vou clicar em entregar declaração. Ele faz-me aqui uma questão. A entregar a declaração, a entregar a primeira declaração, eu vou dizer que sim. E a obtenção de uma declaração pré-preenchida, vamos continuar. Temos então aqui a declaração modelo 22, o período de tributação, e eu vou focar fundamentalmente aqui no quadro 07, onde estão as correções fiscais, os ajustamentos fiscais que nos vão permitir determinar o chamado lucro tributável da empresa e corresponde mesmo ao fim deste quadro 07. Será o lucro tributável que é obtido no campo 778 da declaração. E aqui temos todo o conjunto de ajustamentos fiscais a deduzir, de ajustamentos fiscais a acrescer e as variações patrimoniais positivas e negativas e que são efetivamente o conjunto de correções que uma empresa poderá fazer. Nestes dois casos práticos temos um grande conjunto de exemplos da utilização de vários destes campos e, claro, o respectivo suporte legal e a aplicação dos respectivos limites sempre que assim seja exigido. Começo então por a seguinte situação, a nível exemplificativo, e vou exemplificar encargos não fiscalmente dedutíveis. Por exemplo, as despesas não documentadas. Uma empresa tem despesas não documentadas de 2.000 euros. Este valor é um valor que faz parte dos gastos, deduziu na perspectiva contabilística. Despesas não documentadas são efetivamente despesas que a empresa teve, mas para as quais não existe nenhum suporte documental. Não há documento para justificar este valor que foi efetivamente pago. Estamos aqui perante uma situação que merece duas implicações fiscais. As despesas não documentadas. A matéria da dedutibilidade dos gastos é uma matéria consagrada no artigo 23 do Código do IRC. Segundo o artigo 23 do Código do IRC, e quando nós estamos a falar de dedutibilidade de gastos, o artigo 23, os gastos e perdas, faz referência que para a determinação do lucro tributável são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC. E como se observa,
surge deste artigo 23, número 1, aquilo a que se chama o chamado princípio geral da dedutibilidade dos gastos. Já o número 2 enumera um vasto conjunto de gastos que efetivamente seguem uma estrutura aproximada ao leque de encargos que estão na classe 6 do plano de contas do sistema de normalização contabilística. Depois, o artigo 23, ao artigo 23, segue-se o artigo 23A, que são os chamados encargos não dedutíveis. Este é um artigo muito importante do Código do IRC, uma vez que este artigo ele elenca aqueles gastos que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável, não são aceites. E nós temos aqui, no artigo 23A, número 1, a linha B, as chamadas despesas não documentadas, as tais, que eu agora referi. E também temos estas despesas que não são fiscalmente aceitos, pelo que vão ter que acrescer na declaração modelo 22. As despesas não documentadas deverão acrescer na sua totalidade no quadro 07, declaração modelo 22, campo 716. É um ajustamento fiscal a acrescer e, portanto, eu teria que, na declaração modelo 22, no campo 716, teria que inscrever nas chamadas despesas não documentadas o valor de 2.000 euros e que é um valor que efetivamente corrige o resultado contabilístico da empresa, aumentando-o, pelo que se trata de um ajustamento fiscal a crescer, vai agravar o resultado. As despesas não documentadas, elas têm mais uma implicação fiscal. É que as despesas não documentadas, elas são objeto de tributação autónoma. Então, é preciso ir ao quadro 13 da declaração modelo 22, que é o quadro onde nós inscrevemos os valores que estão sujeitos a tributações autónomas, que é o artigo 88 do Código do IRC, identificamos as despesas não documentadas no campo 438, e que aqui foram de 2.000 euros. Temos que colocar aqui o valor do gasto, propriamente dito. E este valor das despesas não documentadas, conforme o artigo 88 do Código do IRC, está sujeito a tributação autónoma de 50%. Vamos pagar uma tributação autónoma de 50%. Isto significa que no quadro número 10, quando se está a fazer o cálculo do imposto, e muito concretamente no campo 365, que é o campo das chamadas tributações autónomas, vamos ter que inscrever 50% de 2.000 euros, que para já são 1.000 euros, não é? Porque, claro que no caso prático teremos várias tributações autónomas, esta seria a primeira, e eu exemplifico que o valor de tributação autónoma corresponde efetivamente no IRC que resulta a nível de tributação autónoma é de, efetivamente, 1.000 euros neste caso concreto. Isto é o artigo 88 do Código do IRC, artigo esse que estabelece as chamadas tributações autónomas. Artigo 88, e temos aqui as chamadas tributações autónomas e as despesas não documentadas são tributadas autonomamente à taxa de 50%. Este artigo é o artigo onde se elencam as várias tributações autónomas, conforme nós estudamos ao longo do curso. Bom, então, as despesas não documentadas têm duas implicações fiscais, acrescem no campo 716,
do quadro 7 traduzem-se num ajustamento fiscal a crescer e depois tem uma tributação autónoma de 50%, conforme eu referi. A base legal é o artigo 88, número 1 do Código do IRC, no que diz respeito à tributação autónoma, e o artigo 23A, número 1, a linha B do Código do IRC, no que diz respeito à sua não aceitação, traduzindo-se num encargo que não é fiscalmente dedutível. Outra situação que nós aqui temos trata-se de encargos não devidamente documentados. Encargos não devidamente documentados são diferentes de despesas não documentadas. Na despesa não documentada nós não temos um documento. Nos encargos não devidamente documentados nós temos documento que justifica aquele pagamento. No entanto, esse documento não está em conformidade, não tem os requisitos necessários conforme estão os mesmos estabelecidos no código do IRC e que eu já vou mostrar. Um encargo não devidamente documentado a base legal é o artigo 23A, número 1, a linha C, e recorrendo ao código do IRC, o artigo 23A, vamos então ao artigo 23A, encargos não dedutíveis, a linha C, diz-me que não são dedutíveis para efeitos da determinação lucro tributável os encargos cuja documentação não cumpra o disposto nos números 3 e 4 do artigo 23 deste mesmo Código, bem como os encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos com número de identificação fiscal inexistente ou inválido, ou por sujeitos passivos cuja cessação de atividade tenha sido declarada oficiosamente nos termos do número 6 do artigo 8º. Portanto, existe um documento, só que o documento não vai ao encontro dos requisitos, ou não tem um número fiscal e, portanto, número fiscal inexistente, ou então não vai ao encontro dos requisitos dos números 3 e 4 do anterior artigo 23, e é preciso ir ao artigo 23 e depois analisar quais são os requisitos dos tais documentos. Devem estar comprovados documentalmente, independentemente da sua natureza, ou suporte os documentos utilizados para efeito, e depois, no caso de gastos incorridos ou suportados pelo sujeito passivo com a aquisição de bens ou serviços, o documento comprovativo a que se refere o número anterior deve conter pelo menos os seguintes elementos, ou seja, tem que ter estes elementos: o nome ou identificação social do fornecedor dos bens ou a prestação dos serviços e do adquirente ou destinatário, números de identificação fiscal do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços e do adquirente ou destinatário, sempre que se tratem de entidades com residência ou estabelecimento estável no território nacional, quantidade e denominação usual dos bens adquiridos ou dos serviços prestados, valor da contraprestação, designadamente o preço, data em que os bens foram adquiridos ou que os serviços foram realizados, e, portanto, estes são os requisitos. Se um documento não tem algum ou alguns destes requisitos, nós entramos naquilo a que se denomina o encargo não devidamente documentado, e que aqui é de 1.600 euros. Qual é a consequência de um encargo não devidamente documentado? Ou seja, existe documento, mas o documento não cumpre com os requisitos que eu acabei agora de enumerar. A consequência fiscal é que não é fiscalmente aceito. Ou seja, vai ter que acrescer, é um ajustamento fiscal a acrescer. A empresa é penalizada, tendo que acrescer ao seu resultado este valor de 1.600 euros. E na declaração modelo 22, nós temos que ir ao quadro 7 da declaração modelo 22 e no quadro 7, conforme eu referencio, trata-se do campo 731, teremos que colocar os tais 1.600 euros e que se traduzem nos gastos que não têm
que tem um suporte documental, mas que o mesmo não cumpre com os requisitos do artigo 23A do Código do IRC, sendo, portanto, encargos não devidamente documentados, artigo 23A, número 1, a linha C, e, portanto, aqui teremos 1.600 euros. A diferença perante as despesas não documentadas é que ambos acrescem, mas as despesas não documentadas tiveram tributação autónoma de 50% e os encargos não devidamente documentados não têm qualquer tributação autónoma, apenas acrescem. E fica aqui a diferença do tratamento fiscal entre despesas não documentadas e encargos não devidamente documentados.